Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, professora de Química, e hoje nós vamos falar um pouco mais da pilha, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou ser bem breve, tá? O primeiro dispositivo capaz de gerar corrente elétrica, ele foi desenvolvido por um italiano, o Alessandro Volta, tá? Isso foi em torno de 1800. E foi composto por um conjunto de placas de zinco e placas de cobre, igual mostra aqui na foto, tá? Essas placas aqui, ok? Elas eram separadas por um feltro, ó, tá vendo aqui? Eram separadas por um feltro com uma solução eletrolítica, tá bom? E aí, Volta, ele colocou vários conjuntos desses metais, um sobre o outro, como tá mostrando aqui, formando uma pilha, tá? Por isso, considera-se que uma pilha é um dispositivo que utiliza o fluxo ordenado de elétrons promovido por um processo de oxidação e redução, tá bom? Como uma fonte de energia elétrica. Então, isso daí é tudo que a gente já estava conversando nas aulas anteriores. Bom, vamos lá. Para entender o funcionamento de uma pilha, é interessante a gente iniciar os estudos com um tipo de pilha mais simplificado, tá? Que foi desenvolvido por Daniel. Bom, eu tenho aqui essa ilustração, vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse dispositivo elaborado por Daniel, ele é composto por 3 partes, tá? A primeira parte, que seria a semicela de zinco, que está aqui, é constituído por uma barra de zinco metálica, tá? Em contato com uma solução de sulfato de zinco, ok? A segunda parte é constituída por uma barra de cobre metálica, em contato com uma solução de sulfato de cobre, ok? E aí também temos a ponte salina, que seria essa parte aqui, ó, tá? É um tubo contendo uma solução salina, que promove o fechamento do circuito elétrico em consequência do movimento de íons, tá bom? Vai ter o movimento de íons porque um vai doar, o outro vai receber, e aí vai ser feita essa troca, ok? Então, se a gente observar a tabela de potenciais, que foi o que a gente viu lá na outra aula, que a gente chegou a ver quanto que seria a potência de cada um, lembra? Uns eram positivos, outros negativos. A gente tem que o zinco, ele perde elétron e o cobre recebe elétron espontaneamente, né? Desse modo, as semi-reações do processo de oxidação e redução é a seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês. Essas aqui seriam a reação de oxidação e a reação de redução, certo? O zinco, ele vai receber 2+, certo? Então, como o seu NOx aumentou, de 0 foi para 2+, então ele fica oxidando, correto? Quando o NOx aumenta, oxida. Então, menor potencial de redução. Por que é o menor potencial de redução? Foi o que nós vimos lá na aula passada, que a gente via aquela tabelinha, a tabela de potencial de redução, como que o zinco, ele tinha um potencial menor, logo ele é mais fácil de oxidar. O potencial de redução dele é baixo, então é mais fácil dele oxidar do que o cobre. O cobre, ele já é 2+, e aí ele passa para 0. Então, o seu NOx diminuiu. Quando o NOx diminui, ele reduz. Então, é uma reação de redução aqui do cobre, certo? Ou seja, o maior potencial de redução. Se a gente olhar lá naquela tabelinha que eu dei para vocês, o cobre tem o maior potencial de redução. Seu valor é maior, tá bom? Então, desse modo, o eletrodo de zinco, o metal da placa, ele perde elétrons, tá? O zinco, ele vai perder elétrons. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Então, essa placa aqui vai perder elétrons, certo? Ela vai até começar a afinar aqui, ó, tá bom? Tornando-se íon solúvel, tá? Ou seja, como que essa placa vai perder elétron, ela vai começar a afinar aqui embaixo. Para onde que vai os íons de zinco? Vai vir para cá, para a solução. Ele vai ficar solúvel, tá bom? Nessa solução aqui. Esses elétrons, eles migram pelo fio que liga
os eletrodos, tá bom? Então, a gente tem um fio aqui, ó, que está ligando, ok? Promovendo a redução do cobre da solução, tá bom? Que recebe elétron. Então, o cobre, ele vai receber elétron, tá vendo aqui, ó? O zinco perde e vai doar aqui para o cobre, certo? Formando o cobre metálico sólido, ou seja, como ele vai receber elétron, gente, aqui embaixo do cobre vai começar a ficar mais grosso, tá bom? Vamos supor aqui que eu tô desenhando, ele vai ficando mais grossinho aqui embaixo, porque ele tá recebendo, tá bom? Ou seja, o cobre, ele vai receber elétron, aí vai ficar mais grosso em sólido. O zinco, ele está perdendo, vai ficar solúvel aqui, tá bom? Na sua solução. E aí, a partir do fio, o fio vai levando para o cobre que vai receber essa massa, vai receber esses elétrons, tá bom? Então, portanto, o eletrodo do zinco se torna o polo negativo e o cobre o polo positivo, tá bom? Então, foi o que eu coloquei aqui para vocês. Como que o cobre vai perder, o polo dele vai ser negativo, tá bom? E o do cobre positivo, certo? Então, são coisas diferentes do que a gente falava lá na frente, tá bom? O polo fica negativo e do cobre vai ficar positivo. Um dispositivo elétrico é capaz de aproveitar a corrente elétrica gerada pelo movimento de elétrons no fio. Então, por isso que a gente tem essa luz aqui, tá bom? Quando os elétrons se movimentam, doando um para o outro, a luz acende, porque ele vai se aproveitar dessa corrente aqui de elétrons, certo? Então, com o passar do tempo, a concentração de íons de zinco aqui nessa solução, ela vai aumentar, fazendo com que os ânions da ponte salina, certo? Migrem para o eletrodo de zinco, que recebe o nome de anodo. E a concentração de íons cobre diminui, provocando o movimento de cátion. Tá dando para entender? É muita informação, né? Bom, para o eletrodo, né, que recebe o nome de cátodo. Então, o anodo é sempre o negativo e o positivo é o cátodo, certo? Como que o cobre está perdendo elétrons, ele está doando lá para o colega, ele está ficando mais fino essa placa vai afinando porque ele está perdendo massa. Então, ele está perdendo massa, ele vai ficar negativo, tá bom? E aí, o anodo é negativo. Aquele que já vai ganhar massa aqui, nessa parte, ele vai ser o cátodo, que é positivo, ok? Bom, galera, acredito que vocês tenham compreendido bem. Aqui tá a nossa reação, se vocês quiserem copiar aí no caderno de vocês. É isso, obrigada e até a próxima.